Outro tipo de memória que ficou bastante popular, já tem mais de uma década, são as memórias flashes. As memórias flashes são utilizadas tanto para construir os pendrives, que a gente tem atualmente, e os cartões de memória. A gente tem aqueles cartões microSD e vários outros formatos. Então, todos eles são memórias flash. Então, como é que são formadas as memórias flash? Elas vão ser semicondutores não voláteis e elas melhoram o tempo de acesso a esses semicondutores. Então, costuma ser de 100 a 1000 vezes mais rápido do que um disco magnético. E, consequentemente, ela vai ter um menor consumo de energético e costuma também ser mais robusto em relação ao seu controle para estar acessando um dado sendo armazenado. E a relação de custo das memórias flash, a gente vê que o preço por gigabyte ele vai ser um pouco mais caro do que a gente viu nos discos magnéticos, mas vai ser mais barato do que a gente viu na memória principal. Então ele é o meio termo entre o disco e a memória principal. A gente tem algumas tecnologias de memória flash que seria construir uma memória com base em portas NOR ou com base em portas NAND. Então, as memórias flash construídas com as portas NOR, ela vai estar acessando cada uma das células de bits como se fosse uma porta NOR, ou seja, ela vai acessar aleatoriamente esses bits. Eu não vou estar entrando muito em detalhes de como é o funcionamento da flash NOR, mas só para vocês saberem, o NOR é mais utilizado para sistemas embarcados, porque o custo dele é mais caro do que as memórias NAND, quando a gente quer uma grande quantidade de dados para ser armazenado. Então, para sistemas embarcados, a gente não precisa ter muito dados. A flash NOR ela costuma ser mais utilizada, porque ela tem o melhor tempo de acesso. Agora, nas memórias flash NAND, a gente vai acessar cada célula utilizando uma porta NAND. Com isso, a gente vai ter um acesso mais sequencial. Então, a gente vai ter que acessar toda uma linha de células organizadas com portas NAND para acessar um determinado valor. Então, o tempo é um pouco menor, mas só que ela vai permitir uma maior densidade de bits por área. E por isso, o custo por bit costuma ser mais barato. Então, pendrive e microSD costumam utilizar memórias flash baseadas nas portas NAND por ter maior capacidade de ser mais barato. Então, independente do tipo de porta que é utilizado para construir as memórias flash, elas vão ter essas características de que os bits eles vão se desgastar após milhares de acessos. Ou seja, a gente tem uma quantidade limite de vezes que a gente consegue escrever numa célula de memória. Então, depois de uma certa quantidade de vezes, essa célula ela vai se corrompendo e aí a gente não consegue mais aproveitar essa célula. Então, ela não é adequada para substituir a memória RAM de fato, nem substituir o disco. O disco ele seria a memória mais confiável da gente conseguir armazenar uma informação. Então, por isso que hoje em dia a gente tem uso das DRAMs e dos discos magnéticos. E aí, para tentar minimizar esse desgaste que a gente tem, costuma ter alguns esquemas de escalonamento dessas células. Ou seja, no momento que você for fazer a escrita de algum dado, ao invés de você sobrescrever o dado de fato, se você tiver uma célula vazia, é mais adequado você escrever nessa célula vazia e só marcar um bit que essa célula está desatualizada. Então isso aí você evita que as células se desgastem muito rápido. Então tem toda uma área de pesquisa que se trata em como você otimizar a escrita em memórias baseado nesse tipo, né? Baseado em memórias flash. Só por curiosidade, os SSDs também são formados por memória flash e sofrem esse mesmo problema nas escritas de valores nele, na escrita de bits nele.